Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica. Então vamos dar continuidade aí à nossa série Como Ver e Laudar Lesões Meniscais. E agora então a gente vai falar sobre flaps meniscais, né? A gente vai sair do padrão primário de lesão que a gente já viu, as lesões com padrão horizontal, com padrão vertical longitudinal e com padrão radial. E agora a gente vai entrar nisso aqui, ó, nessa bagunça aqui, né? No padrão secundário de lesões, que é onde as lesões primárias, digamos assim, as cores primárias, elas se misturam. Então a gente vai ter lesões de diversos tipos. E agora a gente vai conversar sobre os flaps meniscais, né? Então, eu quero falar para vocês aqui primeiro sobre o flap vertical, né? Também chamado de parrot beak. Vocês podem encontrar isso aí na literatura também. Mas basicamente, pessoal, esse flap vertical aqui, essa lesão em parrot beak, é uma rotura radial, né? Então, antes deixa eu só falar aqui para vocês, ó, os flaps meniscais são lesões instáveis com migração do fragmento meniscal, entendeu? Se eu estiver vendo só essa lesão desse jeito e o fragmento não tiver migrado, eu não vou chamar isso de flap meniscal. Isso aí para mim vai ser uma rotura radial parcial com componente vertical longitudinal associado, ou uma rotura radial oblíqua que se estende até a porção intermediária do menisco. Existem algumas formas de descrever essa lesão. Essa é uma das lesões que não existe uma classificação tão definida para ela, igual a gente tem como os padrões primários e a rotura complexa, por exemplo, né? Então, existem essas duas formas assim que a gente pode descrever essa lesão. Tá? Uma rotura radial oblíqua, que se estende aqui para o terço intermediário do menisco aqui, aí você vai falar que a rotura ela vai da margem livre de tal região do menisco e tem um componente vertical que vai para tal região meniscal, ou também pode ser uma rotura vertical, longitudinal com um componente oblíquo que se estende à margem livre, né, com um componente radial parcial associado, tá? É assim, o importante, pessoal, é vocês fazerem a descrição adequada. Existe ainda muito ruído, existe muitas linhas aí de pensamento na classificação das lesões meniscais, nessas aí um pouco mais diferentes. Então o importante é vocês fazerem a descrição adequada para o colega ortopedista ele entender o que vocês estão falando, para ele poder fazer o tratamento adequado, para ele poder se programar, para ver se vai operar, se não vai operar. Então isso aí é que eu acho mais importante quando a gente vai descrever essas lesões meniscais aí, que elas fogem um pouco dos padrões clássicos ou dos padrões primários aí que a gente está acostumado a relatar. Então beleza, isso aqui eu quero deixar claro para vocês então. Os flaps meniscais são lesões instáveis com migração do fragmento meniscal. Então isso aqui, por exemplo, se tiver desse jeito só, eu não vou chamar isso aqui de um flap vertical. Eu vou chamar isso aqui de uma rotura radial oblíqua, como eu já falei para vocês, com componente vertical associado, tarará, longitudinal, aquela coisa toda. A rotura, então, esse flap vertical aí, se isso aqui estiver deslocado, né? Essa rotura, para fazer desse jeito aqui, ela começa como uma rotura radial, mas ela não tem força para romper as fibras longitudinais, então ela acaba virando uma rotura vertical longitudinal associada. É assim que vai formar essa lesão em parrot beak ou esse flap vertical aqui, se esse fragmento estiver deslocado. Então, essa lesão aqui ela vai mudar a direção dela, vai formar então esse flap vertical, e o flap vertical então pode migrar para diversas localizações. Então, é mais ou menos isso aqui que vai se apresentar, né? No exame, se você estiver vendo um plano axial, por exemplo, uma lesão que vai fazer um flap vertical, ela tem esse aspecto radial oblíquo ou longitudinal, vertical longitudinal oblíquo, que vai para margem livre, como eu já disse para vocês. Existe aí duas formas, no mínimo, para a gente relatar esse tipo de rotura. E aí, se você fizer um corte seguido do outro aqui, ó, vai ter aquele Martin cleft sign também, né? Porque dependendo do corte que você for fazer, por exemplo, esse corte aqui, a rotura ela tá mais próxima da margem livre. Nesse outro corte, a rotura ela tá indo mais para o meio do menisco. Nesse outro corte aqui, a rotura tá indo mais para a periferia meniscal. Então, eu já expliquei isso para vocês, por isso que isso aqui não é uma rotura vertical longitudinal pura, porque vai mudando aqui, ó, a posição da rotura meniscal em relação à porção periférica e à porção central meniscal. Beleza? E aí também no plano, no maior eixo meniscal, você também vai ver o cleft sign, né? A lesão meniscal não vai ficar no mesmo lugar como se fosse uma rotura radial, né? Ela vai andar para o ladinho, ó. Ela vai andar aqui
Por exemplo, nessa região aqui, nesse corte mais de trás, ela está mais no meio aqui, ó, do menisco. Nesse corte aqui, um pouco mais para frente aqui, ela já vai estar mais no lado do menisco aqui. Então, ela tem esse Martin cleft sign aí, que você vai poder ver tanto no maior eixo quanto no menor eixo, numa boa parte desses casos dessa rotura radial oblíqua ou longitudinal oblíqua aí, que eu estou mostrando aqui para vocês. Então aqui, por exemplo, ó, um caso dessa rotura radial oblíqua, ó. Olha só, começa aqui na margem livre, ela vai se estendendo aqui, ó, para o meio do menisco, então ela vai ficando mais perto da periferia meniscal, então ela tem esse aspecto oblíquo, tá? O diagnóstico diferencial será que numa rotura radial que ela está na transição do corpo com o corno posterior meniscal e ela tem esse aspecto por causa disso? Isso aí vocês vão ter que conferir no plano axial para ver se ela está retinha, que é uma rotura radial, ou se ela faz essa curvinha e ela fica vertical longitudinal, né? E aí vocês vão ver, vocês vão dar esse nome, se é uma rotura radial pura ou é uma rotura radial oblíqua, ok? Então aqui um exemplo de um flap vertical no corpo do menisco lateral com migração para a goteira superior, né? Então aqui a gente tem, ó, o menisco lateral tá aqui, olha o menisco lateral, olha só como aqui ele perdeu, né? Tem um ghost sign aqui, tem o Gasparzinho sign aqui, que é um mini ghost sign, né? Porque é uma rotura radial, é um flap vertical, né? Com componente radial parcial, e aí olha onde está localizado o flap meniscal, né? Tá aqui atrás. Então isso aqui é um flap vertical, porque ela veio aqui de uma rotura radial oblíqua, e aí o flap veio parar nessa região aqui. Então isso aqui a gente chama de flap vertical. Flap vertical proveniente da região do corpo do menisco, da margem livre do corpo do menisco lateral, migrado para a goteira superior, né? Entre o fêmur e estruturas cápsulo-ligamentares adjacentes, ou próximo do fêmur e estruturas cápsulo-ligamentares adjacentes, ou próximo da porção superior do corpo do menisco lateral. Então é assim que a gente vai dar o laudo nesse caso aqui. Então mostrando esse caso aqui de um flap vertical. Assim eu chamo de flap. Se o menisco ele estiver no local dele, se ele não tiver migrado, eu não vou chamar isso de flap, beleza? Então fica essa dica aí que eu acho importante para vocês. Aqui no plano axial mostrando o fragmento, né, o meniscal aqui migrado, o flap meniscal migrado aqui para essa região, ó, é essa areazinha aqui que a gente vê. Esse é o flap meniscal migrado, né, o menisco lateral tá aqui. Essa aqui deve ser a área de rotura dessa rotura radial oblíqua que teve aqui nessa região, jogando esse flap meniscal aqui para cima, próximo do corpo meniscal, tá? Olha que tá próximo também do hiato poplíteo, tá próximo do tendão poplíteo, né? Tá um pouquinho anteriormente a ele só. Agora, eu quero falar para vocês de outro flap. Eu falei para vocês que o menisco ele pode ter esse componente radial oblíquo, essa rotura, e fazer um flap vertical, e agora tem o outro flap que é o flap horizontal. É teste psicotécnico do Detran, né? Então, enquanto que o flap vertical é uma rotura radial oblíqua, que o fragmento vai migrar para o lugar que for, no flap horizontal é uma rotura horizontal que o fragmento também vai migrar para onde for, né? Então, a gente tem aqui algum tipo de rotura horizontal e o fragmento meniscal ele acaba migrando, ele sai da posição dele e ele vai para uma outra posição que não é normal dele, e isso aí é um flap horizontal. Então a rotura horizontal oblíqua, digamos assim, ela se estende para a superfície articular superior ou inferior, e aí esse flap ele pode migrar para várias localizações, principalmente para os recessos superior femoral ou inferior tibial. A gente vê isso mais na região até, às vezes, do corpo meniscal. Eu acho que o caso que eu tenho para vocês, que eu vou mostrar, é de corpo meniscal, e eu já mostro aí na SEC. Então, aqui mostrando a área da rotura horizontal, né, que na verdade, quando a gente está vendo de cima o menisco assim, ou vendo no axial, é difícil ver o flap horizontal, porque ele é no mesmo plano da secção de imagens que a gente está fazendo. Então, quando eu faço ali as imagens no menor eixo meniscal, eu vejo que tem uma área do menisco ali que está faltando, né? Eu vejo que está faltando uma área ali que parece ali uma área que veio de uma rotura horizontal, né? Essa rotura ela pode se estender aqui para cima, sem problema nenhum, e esse flap aqui está migrado para algum lugar, tá? Aqui eu representei desse jeito, mas a rotura meniscal, a rotura horizontal aqui, ela pode estar se estendendo aqui para a margem, para a periferia do menisco aqui, sem problema nenhum. O que vai acontecer nesses casos, então? Vai faltar um pedaço de menisco dessa rotura horizontal, e esse pedaço de menisco vai estar migrado para algum lugar. Então, no menor eixo, no maior eixo meniscal, a gente vai ver ali, de novo, pode ver aquele óreo sign, pode ver alguma área que vai faltar um volume de menisco, né? Não está representado aqui, mas pode faltar.
E agora aqui, como aparece essa rotura, né? Repare que naquele outro caso que eu mostrei para vocês, que era um flap vertical, a gente conseguia ver bem que o menisco aqui, ele estava arredondado, que ele estava realmente amputado nessa região, que vinha de um componente de ruptura radial oblíquo associado, né? Repare que nesse caso aqui, a gente está vendo que o menisco, ele está pontiagudo aqui, então isso aqui, ele está vindo de um componente horizontal, de uma ruptura horizontal aqui na região, isso aqui também é corpo de menisco lateral, e a gente vê o fragmento meniscal aqui, então um flap horizontal proveniente aqui de uma ruptura horizontal do corpo do menisco lateral se estendendo aqui também para a goteira superior aqui, né, entre o côndilo femoral lateral e estruturas cápsulo-ligamentares da região lateral. Então, beleza? Eu só vou chamar, a gente só vai chamar de flap quando esse fragmento ele estiver migrado, também pode chamar de fragmento em vez de flap, tá? Dá no mesmo. Mas quando a gente fala flap vertical é porque veio primariamente de uma lesão radial oblíqua. Quando a gente fala flap horizontal é porque veio primariamente de uma lesão, de uma ruptura horizontal, esse flap meniscal que a gente vai ver no exame por imagem, ok? Aqui no plano sagital, né, mostrando aqui a área do fragmento meniscal, desse flap meniscal aqui na região do corpo do menisco lateral, tá bem nessa região aqui. E deixa eu ver se tem o axial, isso, o axial aqui também mostrando o flap meniscal aqui nessa região aqui em cima, ó. Aqui a área do menisco que está faltando, né? E aqui a área do flap meniscal, aqui a gente vê que ele tem um pouco de redução volumétrica do menisco e o flap meniscal tá aqui nessa região, tá joia? Então, era isso que eu queria falar para vocês desse nosso vídeo de hoje. Esse aí é um assunto que é difícil para quem está começando, principalmente, a fazer essa distinção, e eu queria deixar claro nesse vídeo quando que a gente vai chamar de flap meniscal, flap vertical, flap horizontal, quando esse fragmento está migrado e ele vem, dependendo do tipo de ruptura que tem, que a gente vai chamar de vertical ou horizontal, tá? Então era isso desse vídeo, um grande abraço para vocês e até a próxima.